O que é defesa de direitos? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje, se ajeita aí que vamos começar. Para abordar o tema da defesa de direitos, vamos dividir a apresentação em 3 partes. A primeira parte trata da relação entre ética, política, direito e justiça. A segunda parte trata da resistência. E, por fim, a terceira parte trata da diferença entre acesso à justiça e justiciabilidade. A ética é a parte da filosofia que trata da diferenciação entre aquilo que é certo, virtude, e aquilo que é errado, vício, em termos de ação, justificação da ação e julgamento da ação. Assim, a ética está presente naquele momento de crise em que não sabemos o que fazer, paramos e pensamos: o que fazer agora? A ética também está presente quando tentamos justificar ou fundamentar esta ou aquela ação já realizada, informando o contexto da ação, as pessoas envolvidas, as regras ou princípios aplicáveis e as finalidades desejadas de uma determinada ação. Por fim, a ética está presente também quando julgamos a ação de outra pessoa e falamos que agiu mal e errado ou agiu bem e certo. A passagem da ética para a política se dá quando a diferenciação entre aquilo que é certo e aquilo que é errado em termos de ação, justificação e julgamento sai do campo individual ético e vai para o campo coletivo político, para o campo da cidade, da polis. A política democrática é justamente o convívio entre vários projetos éticos que querem se transformar em projetos políticos comuns, coletivos para toda a cidade. Se a ética vira política, a política vira direito. Um projeto político não tem como ser aplicado a toda a cidade sem os instrumentos normativos do direito e sem a organização institucional do poder judiciário. Não é por acaso que todo novo governo que recebe o poder político age por meio de novas leis e de novas composições do poder judiciário. Mas onde entra a justiça em tudo isso? Quando alguém indignado grita: "Isso não é justo!", qual a relação disso com a ética, com a política e com o direito? Podemos perguntar assim: o que é uma pessoa boa, de caráter e íntegra em termos de virtudes éticas? O que é um bom governante em termos políticos? O que é um bom profissional em termos jurídicos? A resposta é que uma pessoa, um governante e um profissional será bom quando agir corretamente, de forma reta, de forma virtuosa, de forma justa. Assim, a justiça é o critério de julgamento das ações em termos éticos, políticos e jurídicos. Mas, para que a justiça sirva como esse critério, as pessoas devem ser livres, iguais e dialogar entre si em busca de uma vida individual e comum, boa, melhor e feliz. Portanto, se não houver liberdade, igualdade e diálogo, então a ética, a política, o direito e a justiça terão seus fundamentos seriamente comprometidos. E aí, acharam complicado até aqui? Sim? Bom, agora imagine se colocarmos em tudo isso que nós já vimos mais 3 ingredientes: religião, economia e educação. E aí, imaginaram? Seja o que for que vocês imaginaram, uma coisa é certa: religião, economia e educação interferem diretamente na ética, na política, no direito e na justiça. Para finalizar, tudo isso pode ser sintetizado no conceito de cidadania, em ser cidadão, ser um bom cidadão. Assim, ética, política, direito, justiça, religião, economia e educação serão resumidos, sintetizados na cidadania. Se a ética vai mal, se as pessoas são desonestas e mentem, se a política vai mal, se os políticos são corruptos e pensam apenas em seus próprios interesses privados, se o direito vai mal, se os profissionais do direito são desonestos, mentem e são corruptos pensando em seus próprios interesses, se a justiça vai mal, se as pessoas agem de forma injusta, se a religião vai mal, se os líderes religiosos são desonestos, mentem, são corruptos e pensam em seus próprios interesses, se a economia vai mal, se há desemprego, baixa renda, baixo consumo,
altas taxas de juros, inflação, baixo crédito, baixa poupança, baixos investimentos, altos impostos, crise da moeda, falências das empresas, queda na bolsa de valores e etc. Se a cidadania vai mal, se as pessoas não conhecem, não exigem a aplicação, não fiscalizam e muito menos lutam por seus direitos. Se tudo isso acontecer, o que fazer? O que podemos fazer? O que precisamos fazer? O que devemos fazer? Aqui, nesse exato ponto, 3 caminhos se abrem. Voltar ao passado, manter tudo como está no presente, ou mudar, imaginar e construir um novo futuro. Cada uma dessas 3 possibilidades irá se transformar em projetos éticos, políticos, jurídicos, de justiça, religiosos, econômicos e educativos. Obviamente que, no caso dos movimentos sociais de luta pelo direito à terra, o caminho escolhido é o da resistência, da desobediência e da revolução, que quer mudar, imaginar e construir novos futuros com mais liberdade, igualdade e justiça. Com base em tudo o que foi dito aqui, há certamente uma diferença entre acesso à justiça e justiciabilidade. O acesso à justiça é o nome dado a um conjunto de estratégias que permitem uma entrada maior de pessoas e causas no poder judiciário. As ações coletivas, os juizados especiais e a defensoria pública são bons exemplos do acesso à justiça. Já a justiciabilidade é o nome dado à possibilidade de que a cidadania possa levar todas as suas demandas aos canais institucionais adequados. Aqui, o foco não é apenas o poder judiciário, como no acesso à justiça. Logo, a justiciabilidade é muito mais ampla do que o acesso à justiça, pois não se restringe ao poder judiciário, abarcando também as instituições públicas e privadas. Os conselhos e as ouvidorias são exemplos da justiciabilidade. Obviamente que a luta dos movimentos sociais não deve ser apenas em termos de justiciabilidade, recusando o acesso à justiça ou a construção de alternativas fora do Estado. Pelo contrário, para uma ação mais estratégica da luta dos movimentos sociais, devem se complementar as ações de acesso à justiça, justiciabilidade e a construção de projetos alternativos. Em outras palavras, deve-se combinar ações jurídicas, políticas e de resistência e mudança. Então, era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre. Nos vemos nos próximos vídeos.